pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou a Elida, sou professora de Biologia e artesã e sejam todos bem-vindos ao canal Amanita. No vídeo de hoje nós vamos fazer essa raposinha fofinha aqui. Essa daqui é uma espécie de raposa vermelha, cujo nome científico é Vulpes vulpes. Esse vulpes é do latim e significa raposa. Geralmente ela é um animal de médio porte, então ela tem 90 centímetros de altura, 1,38 de comprimento, então é um animal considerável. A coloração é justamente essa aqui mesmo, então ela tem a pelagem marrom avermelhada. E o focinho ele é bem curtinho, assim, bem pontudinho, né? Então ela tem um focinho relativamente estreito. São animais onívoros, né? Isso significa que se alimenta de vegetais, tanto de vegetais como carne. Então, dentro dos vegetais se alimenta de nozes e outras castanhas. Elas têm os dentes bem desenvolvidos na natureza. E carnes, elas comem peixe, comem ovo também. Come pequenos roedores como coelhos e lebres também. Vivem em tocas, né? Geralmente ou elas cavam as próprias tocas ou elas se apossam de tocas abandonadas, né? Tocas feitas por coelhos ou texugos, então elas vivem lá dentro, geralmente em tocas que são protegidas pela vegetação. Não estão em extinção, então a caça em alguns países é liberada, então não só a raposa vermelha, mas as outras espécies de raposa também não estão em extinção, então geralmente em alguns países que tem até como tradição a caça de animais, então a caça da raposa ela é liberada. Então geralmente em países da Europa e dos Estados Unidos eles podem caçar essas belezinhas aqui. Quanto ao habitat, ou seja, aonde elas vivem, não tem no Brasil, então elas são típicas do hemisfério norte, então na América do Norte, né, regiões ali dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia. E a gente encontra um pouquinho também ali no norte da África. E aí na Austrália ela foi introduzida com o intuito de controlar a população de um coelho invasor. Então já que elas são predadoras de coelhos também, né, se alimentam de coelhos, então elas foram inseridas na Austrália, então tem uma quantidade relativamente considerável dessas raposas na Austrália. Então, dito isso, né, essa daqui é o nosso amigurumi dessa raposa vermelha e são todas as características, né, de uma raposa, geralmente essa pontinha das orelhas aqui pretas, né, mais escuras, então é uma representação bem fiel dessa raposa vermelha. Então ela fica bem fofinha. Sobre esse amigurumi aqui, o tamanho, deixa eu medir aqui para mostrar para vocês. Contando a partir da orelha, ela tem 24 centímetros, tá? Então ficou com 24 centímetros, então é um tamanho bem bacana e ela é bem simpática, né? Bem bonitinha. Quanto à dificuldade, é relativamente simples de executar, então ela é quase uma peça única. Então a gente faz os pezinhos, pezinho e o corpo, a gente faz inteiro e aí a cabeça a gente costura os bracinhos e a cauda e as orelhas. Então envolve costura. Eu acho que a parte mais que requer um pouquinho mais de atenção é a costura aqui desses bigodinhos dela aqui, né, que dá todo um charme, mas eles são feitos individualmente, então acaba tendo que ter um cuidado um pouco mais redobrado aqui quando for costurar essas partezinhas aqui para ficar certinho, né, para costurar o focinho também é feito separado. Eu vou deixar toda a lista de materiais que foi utilizada aqui embaixo. Não é muita coisa, então como ela tem um tamanho relativamente pequeno, a gente não utiliza muito material, então a quantidade de fio é relativamente pequena, né? A gente usa aí 3 cores de fio e é uma peça de fácil execução, né? Exceto pelo fato de que envolve muita costura, mas é uma chance da gente aperfeiçoar um pouco mais, né, as nossas técnicas de costura. Então,
O resultado fica incrível, né? Então eu achei muito fofinha. É muito gostosa de fazer, é muito bom ver o resultado. Então é isso, né? Sem mais delongas, preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Para começar a fazer a nossa raposa, nós vamos utilizar o fio laranja. Esse aqui é o fio amigurumi, a cor é 44, 48. E nós vamos começar a fazer pela cabeça. Então, no início, nós vamos fazer um anel mágico. Então, é só virar. Ó, peguei o fio, dobrei, segurei. Agora, nós vamos colocar aqui dentro desse anel mágico 6 pontos baixos. Então, aqui eu só prendi. Agora que nós vamos começar a contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou puxar para fechar o nosso anel mágico. Vou colocar o marcador de ponto no último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Final da carreira, nós temos então 12 pontos baixos, porque nós fizemos em cada ponto baixo 2 pontos baixos, tá? Então, cada ponto baixo de base, 2 pontos altos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer um aumento, ou melhor, um ponto baixo e um aumento. E no final da carreira, teremos 18 pontos baixos. Então, é só seguir fazendo um ponto baixo e um aumento. E seguir esse padrão por toda a volta. Final da carreira, esse aqui é o nosso último aumento, então temos 18 pontos baixos. Agora nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E nós vamos seguir esse padrão de aumentos até quando nós tivermos 7 pontos baixos entre os aumentos. Então, aqui eu tô nessa carreira onde eu tenho 2 pontos baixos e um aumento. Na próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Na próxima, 4 pontos baixos e um aumento. E assim, sucessivamente, até obtermos 7 pontos baixos entre os aumentos. Nessa última carreira, que obtivermos 7 pontos baixos entre os aumentos, nós teremos um total na circunferência do nosso trabalho de 54 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer todas as minhas carreiras de aumentos e quando eu tiver 7 pontos baixos entre os dois aumentos, eu volto aqui com vocês. Carreiras finalizadas, então, eu fiz os aumentos até chegar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos entre os aumentos. Então, em toda essa volta, nós temos 54 pontos baixos. Agora, a gente vai seguir por 6 carreiras, ponto sobre ponto. Então, 6 carreiras de 54 pontos baixos. Então, é só seguir ponto sobre ponto por 6 carreiras. Final da nossa sequência de carreiras sem aumento e sem diminuições. Então, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras sem aumento e sem diminuições com 54 pontos baixos. Agora, a gente vai começar a usar o fio branco também, tá? Então, eu vou deixar ele já posicionado aqui e nós vamos fazer 15 pontos baixos com o fio laranja. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos baixos com fio laranja. Agora, nós vamos mudar para o fio branco,
tá? E nós vamos mudar aqui no meio da carreira mesmo. Então, eu vou pegar o fio branco, né? Vou segurar ele aqui junto. E observe que aqui, ó, eu não terminei o último ponto, né? Então, o 15º ponto baixo. Eu vou terminá-lo com o fio branco. Então, eu deixei as duas alcinhas com o fio laranja e já puxei com o fio branco. Agora, a gente só puxa aqui o fio laranja para dar uma apertadinha ali no ponto. E agora, a gente já tá com o nosso fio branco. Agora, nós vamos fazer 8 aumentos com fio branco. Ó, então, primeiro aumento, segundo aumento, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então, fizemos aqui 8 aumentos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos. Vou colocar minha linha aqui embaixo para ficar mais fácil de trabalhar. Agora, 8 pontos baixos, sem aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, novamente, 8 aumentos. Então, primeiro aumento, segundo aumento, terceiro, opa, escapou, quarto, quinto, sexto, sétimo e, por último, agora, o 8º aumento. Atenção que aqui nós precisamos trocar de linha novamente. Precisamos voltar para a linha laranja. Eu vou cortar o fio aqui. Vou esconder ele aqui para dentro. E agora, a gente, antes de terminar o último ponto, ó, esse aqui eu já estou no último aumento. Então, eu não terminei de fazer o último ponto. Eu deixei as duas alcinhas na agulha e agora eu já vou puxar o fio laranja, igual eu fiz com o branco lá no início. Então, eu vou segurar aqui o fio laranja e já vou puxá-lo aqui no último ponto. Vou puxar o fio branco para apertar o ponto, para ele ficar bem apertadinho aqui, e já estou com o fio laranja. Eu seguro os dois fios para trabalhar pelo menos uns 2 pontos com esses 2 fios aqui, para ficar um pouco mais firme. E sigo agora fazendo pontos baixos até o final da carreira, que são 15 pontos baixos, tá? Então, é só seguir normalmente pontos baixos até o final. Quando a gente chega aqui no final, nós vamos fazer agora mais um ponto baixo. Ó, no final da carreira, ó, no final é aqui, vamos fazer mais um ponto baixo. E aí, agora eu vou mudar o marcador para esse ponto baixo. Então, nós vamos fazer nas próximas carreiras uma sequência de pontos baixos no final da carreira. Então, a cada carreira terminada, nós vamos fazer mais um ponto baixo para a gente ir caminhando com o final da carreira. Ok, então fizemos esse ponto baixo, agora mudamos o marcador para ele. Agora, nós vamos fazer 15 pontos baixos em laranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e aqui 15. Nós vamos ter que trocar de linha. Então, observe que eu não fechei o último ponto, ó. Eu deixei o último ponto, as duas alcinhas do último ponto na agulha. Então, agora, eu vou cortar aqui o fio branco, porque nós já prendemos ele aqui na outra carreira. E agora, aqui, nós vamos começar já com o nosso fio branco. Então, eu vou pegar o fio branco e aí eu já vou puxá-lo aqui
nas últimas alcinhas. Pronto, já trocou a minha linha. Aí sempre lembra de fazer alguns pontos, né, em cima das duas alcinhas, das duas sobras de fio, pra ficar firme. E agora nós vamos fazer aqui 40 pontos baixos no fio branco. Então, nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 38, 39. Ó, então fizemos aqui 40 pontos baixos. Novamente, eu não fechei o último ponto, tá? Porque nós vamos trocar pro laranja. Então, eu vou cortar aqui, cortar menor até o fio aqui, para que ele fique pra dentro depois. E agora, a gente já puxa direto o nosso fio laranja. Ó, a mesma coisa. Então, não fechei o último ponto, então o ponto 40 ainda está com as duas alcinhas na agulha e eu fecho com o fio laranja. Lembrando sempre de fazer alguns pontos em cima dessas duas perninhas que sobraram. Então, nós vamos fazer aqui agora 15 pontos baixos. Então, 1, 2, 3... Carreira finalizada com 15 pontos baixos aqui. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 3 rodadas iguais a essa que nós fizemos. Então, são 15 pontos baixos, depois 40 pontos baixos em branco, depois troca 15 pontos baixos em laranja novamente. Então, nós vamos fazer 3 rodadas dessa mesma maneira. Eu vou fazer as minhas aqui e volto com vocês. Terminei aqui, então, as 3 carreiras. Então, nós fizemos 1, 2, 3 carreiras iguaizinhas. Então, com 15 pontos laranja, 40 pontos brancos e mais 15 pontos laranja. Agora, nós vamos fixar os olhos. Eu já tinha colocado a marcação aqui, só que eu virei o marcador, meu alfinete caiu. Mas os olhos, nós vamos colocá-lo entre a carreira 14 e 15, então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, entre essas duas carreiras aqui, com 7 pontos baixos entre os dois olhos. Então, a gente pode pegar como referência aqueles aumentos. Lembra que no início do branco aqui nós fizemos 8 aumentos, 8 pontos baixos sem aumentos e mais 8 aumentos. Então, a gente pode utilizar esses 8 pontos baixos aqui que nós fizemos no meio como base para colocar os olhinhos. Então, eu já tinha colocado aqui os alfinetes, então esse aqui é o primeiro aumento daquela carreira. Então, eu vou colocar aqui o olhinho nesse primeiro aumento. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. Esse aqui é o primeiro aumento, então eu vou colocar o olhinho aqui seguindo o mesmo alinhamento desse aumento. E vamos conferir se tem os 7 pontos baixos entre os olhinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem os 7. Ó, os nossos olhinhos ficaram assim. Então, tá ok, eles estão na mesma carreira, estão alinhados, então observe isso também. E agora que tá pronto, é só colocar a trava. Coloquei a trava de segurança aqui nos olhos. Então, olhinhos já fixados com a trava. Agora, a gente continua a nossa carreira. Nós vamos fazer aqui, então, 15 pontos baixos com o fio laranja. Último ponto, não finalizei aqui, nós vamos trocar de fio, né? Não finalizei o último ponto. Agora, nós vamos colocar o fio branco, mesmo procedimento. Então, eu vou segurar o fio e já vou puxar o fio branco aqui para fazer o último ponto.
O meu fio laranja já estava cortado. E agora é só continuar, né, lembrando de fazer alguns pontos sobre essas duas partes de sobras de fio aqui. E nós vamos fazer 40 pontos baixos no fio branco. Terminei aqui os 40 pontos baixos em branco, agora eu vou trocar novamente o fio. Então, eu não fechei o 40º ponto, deixei eles na agulha e eu já puxo o fio laranja. Vou fazer agora 15 pontos baixos com o fio laranja. Final da carreira, agora nós vamos fazer aqui 15 pontos baixos novamente. Chegando aqui no final, vamos deixar os dois fios laranjas na agulha, as duas alcinhas, né? E agora vamos pegar o fio branco para poder trocar a nossa linha. Trocamos, vamos puxar o fio laranja, já vamos cortar ele aqui. E agora a gente continua a nossa carreira. Aqui nós vamos fazer uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer aqui em branco 8 diminuições. Eu vou fazer essa primeira diminuição pegando as duas alças dessa maneira, porque eu tô com fio aqui embaixo, então para prender essas duas pontinhas de fio. Pontinhas presas, eu já fiz a primeira diminuição, então as outras eu vou fazer só pegando. Vamos voltar aqui, só pegando os fiozinhos da frente, ó. Esses dois fiozinhos da frente, puxou, fez o ponto. Então, segunda diminuição. Terceira diminuição, nós vamos fazer 8. Quarta diminuição. Quinta diminuição. Sexta diminuição. Sétima diminuição. E por último aqui, 8ª diminuição. Agora nós vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos fazer uma sequência de 8 diminuições para fazer a bochechinha. Ó. Observe que aqui já ficou a bochechinha da nossa raposa. Então, vamos lá. Primeira diminuição. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Sétima diminuição. E aqui a última diminuição. Agora a gente vai ter que trocar de linha novamente. Então, na última diminuição, observe que eu não puxei o fio, eu deixei as duas alcinhas na agulha. Agora a gente já puxa direto o fio, opa, eu esbarrei na câmera. A gente pega direto o fio laranja. Ó, então segurei o fio laranja aqui e já vou puxar ele direto para poder fechar o ponto. Agora eu dou uma puxada no fio branco para fechar direitinho o ponto. Vou cortar esse fio branco. E agora é só continuar até o final da carreira com pontos baixos em laranja. Então, são 15 pontos baixos. Agora aqui nós vamos começar uma carreira de diminuições. Então, finalizei a carreira anterior. E nós vamos fazer aqui uma diminuição. Vamos começar já com uma diminuição. Vamos fazer 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Mais uma diminuição. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Ó, e aí, nesse quarto ponto baixo aqui, nós já vamos trocar o fio.
Tô aqui com os meus 2 fios na agulha e já vou puxar aqui o fio branco. Ó, então fechei o fio laranja com o fio branco, vou dar uma puxada aqui no laranja para apertar o ponto. Já vou cortar o laranja e agora a gente continua. Nós tínhamos feito 3 pontos, 4 pontos, aliás, né? 4 pontos laranja. Agora, nós vamos fazer 3 pontos com o branco. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 pontos baixos com o fio branco. Uma diminuição. Agora, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais uma diminuição. E agora, novamente, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma diminuição. Um ponto baixo. Agora, nesse ponto baixo aqui, eu vou deixar as alcinhas brancas na agulha e nós vamos trocar de fio. Vamos pegar o fio laranja. Já puxo o fio laranja para poder fechar o ponto. Dou uma puxada no fio branco para poder apertar o ponto. Já corto ele aqui e fico só com o laranja. Agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos, vamos continuar a nossa carreira aqui, né? Vamos fazer 6 pontos baixos, porque eu já fiz um branco aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma diminuição. E agora a gente finaliza com 7 pontos baixos. Carreira finalizada. Agora vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer uma diminuição e 6 pontos baixos por toda a volta. No final dessa volta, nós teremos 42 pontos baixos. Então, uma diminuição e 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, uma diminuição e 6 pontos baixos. E agora, a gente não vai mais trocar a linha. Então, a gente já vai fazer tudo de laranja, tá? Então, seguindo esse mesmo padrão de 6 pontos baixos e uma diminuição. E no final, teremos 42 pontos. Final da carreira. Agora, nós vamos fazer uma diminuição e 5 pontos baixos por toda a volta. No final dessa volta, nós teremos 36 pontos baixos. Então, sem segredo, é só seguir uma diminuição e 5 pontos baixos por toda a volta. Carreira finalizada. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira, com uma diminuição e 4 pontos baixos após essa diminuição. E seguir por toda a volta. Então, nós vamos fazer uma diminuição e 4 pontos baixos. No final dessa carreira, nós teremos 30 pontos baixos. Cabeça pronta. Então, eu já finalizei aqui, já cortei o fio, já dei o nozinho aqui na ponta e coloquei também o enchimento. Então, coloquei bastante enchimento aqui nas bochechinhas para que elas fiquem bem pra frente aqui, para que dê o aspecto mesmo de bochechas. Agora vamos fazer as patinhas pra gente começar o corpo. Nós vamos começar então com o fio preto. E nós vamos fazer um anel mágico e colocar nesse anel mágico 5 pontos baixos. Então, prendi o ponto. Agora eu conto 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos.
vamos utilizar um marcador. Vamos marcar aqui o nosso último ponto. Puxar para fechar o nosso anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer 5 aumentos. Então, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, aqui nós temos o nosso primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. E aqui, tirando o marcador, o último aumento. Então, fechamos aqui a carreira com 10 pontos baixos. Vou puxar mais um pouquinho aqui para fechar direitinho o anel mágico. Agora, nós vamos fazer um aumento e um ponto baixo por toda a volta. Então, nós vamos começar com um aumento, depois um ponto baixo e repetir. Um aumento, um ponto baixo por toda a volta. No final desta carreira, nós teremos 15 pontos baixos. O último ponto, que é o nosso ponto baixo. Próxima carreira, nós vamos fazer um aumento e 2 pontos baixos. Então, aqui eu fiz um aumento, agora 2 pontos baixos. Um ponto baixo e outro ponto baixo. Novamente, um aumento. E agora 2 pontos baixos. E repetir isso por toda a volta. No final dessa carreira, nós teremos 20 pontos baixos. Final da carreira, último ponto. Agora, nós vamos fazer 2 voltas com 20 pontos baixos cada uma. Então, nós vamos fazer uma carreira e outra carreira com 20 pontos baixos. Portanto, ponto sobre ponto. Carreira finalizada. Agora nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, seguidas, nós vamos fazer 5 diminuições. Então, primeira diminuição. Segunda diminuição. Terceira, quarta diminuição e aqui por último, quinta diminuição. E agora a gente termina a carreira com pontos baixos. São 5 pontos baixos. Eu fiz 2, 3, 4 e o último ponto da carreira, que é o ponto de número 5. Vou colocar o fio aqui pra dentro. Próxima carreira, nós vamos fazer 2 carreiras de 15 pontos baixos em toda a volta. Então, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, com 15 pontos baixos cada carreira. Final das 2 carreiras de ponto sobre ponto. E aqui eu já puxei o fio laranja, tá? Então, no final da última carreira, eu vou até voltar aqui pra mostrar. No final da última carreira, o último ponto a gente não fecha com fio preto. A gente deixa as 2 alcinhas na agulha, conforme tá aqui, ó. E aí a gente já puxa o fio laranja para poder fazer a troca de fio. Então, aqui é só segurar e aí a gente já puxa o fio laranja. Dá uma puxada no preto aqui para apertar o ponto. E agora a gente sempre tem que lembrar de segurar esses 2 pedaços do fio aqui e fazer os pontos por cima deles para ficar bem apertado, para ele não escapar depois. Então, nós vamos fazer um ponto baixo nessa próxima carreira e nós vamos fazer também uma diminuição. Ó, então, eu vou fazer aquela diminuição pegando um ponto, depois pegando o outro, justamente para sustentar, né, pra gente prender esses 2 pedaços de fios que ficaram. Já coloquei eles aqui pra dentro da patinha. E agora, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Então, nesta carreira, eu fiz
Um ponto baixo, uma diminuição, outro ponto baixo. Agora eu vou fazer um ponto baixo estendido. Nesse próximo ponto, ao invés de eu enfiar a minha agulha aqui, ó, deixa eu chegar bem pertinho pra vocês verem. Nesse ponto aqui, eu vou enfiar a minha agulha na carreira de baixo. Ó, então lá na carreira de baixo, eu vou inserir a minha agulha. Vou puxar, lacei e agora eu fecho o ponto baixo. Ó, ele fica estendido, ele fica um ponto baixo pegando na carreira de baixo. Ok, agora eu continuo normalmente. Meu marcador até caiu ali, mas a gente trocou de cor, então não tem nem tanta necessidade de colocar o marcador. Agora então, um ponto baixo, uma diminuição, e nós vamos seguir esse padrão. Um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, agora um ponto estendido. Ó, novamente, eu não vou pegar nessa alcinha de cima do próximo ponto. Eu não vou pegar nessa alcinha aqui, eu vou pegar na carreira de baixo. Ó, então eu vou pegar, opa, eu vou pegar aqui na carreira de baixo e vou estender o ponto. Ok? Aí ele vai ficar o ponto estendido, ó. Então agora, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo e o nosso último ponto é o ponto estendido, ó. Então, ao invés de eu pegar nessa alcinha de cima, eu pego na carreira de baixo. E aí, faço, então, o último ponto dessa carreira. Vou colocar agora o marcador. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 voltas com 12 pontos baixos. Então, nós vamos fazer ponto sobre ponto com 12 pontos baixos em cada carreira. Então, 2 carreiras com 12 pontos baixos.